Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 16, versos 7 a 15. Jesus Cristo disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Eu quero falar com os meus amados sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Jesus Cristo, concluindo a sua obra de redenção, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos, subiu para o Pai. E ao subir, o Espírito Santo desceu. E desceu para ficar para sempre com a sua igreja. Na verdade, a obra da nossa redenção é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Pai planejou a nossa salvação. O Filho realizou e executou esta salvação, e o Espírito Santo aplica esta salvação. Não poderíamos dizer qual delas é mais importante que outra. As três pessoas da Trindade estão agindo em plena harmonia, em plena sintonia, nesta gloriosa obra da nossa salvação. Portanto, é impossível exagerar a relevância, a atualidade, a necessidade da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Estou convencido de que nem você, nem eu estaríamos aqui nesta noite sem a obra do Espírito Santo. Nenhuma pessoa poderia estar convertida a Cristo sem a obra do Espírito Santo. Nenhum pecador pode ser transformado sem a obra do Espírito Santo. Nenhuma pessoa pode entender a Bíblia sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Charles Haddon Spurgeon, talvez o maior pregador do século XIX, entendendo isso, sempre que pregava no tabernáculo em Londres, uma igreja que reunia mais de 6.000 pessoas todos os domingos, ele ia subindo as escadas do púlpito da igreja e dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Não pode ser diferente a nossa atitude nessa noite. Eu queria hoje abordar 3 verdades. Eu não vou fazer propriamente uma exposição do texto lido, eu vou fazer hoje um estilo de sermão diferente do que normalmente eu faço. Porque gostaria de focar precisamente a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Em primeiro lugar, eu quero tratar sobre a necessidade de se conhecer a pessoa do Espírito Santo.
Recentemente, a editora Fiel publicou um livro cujo tema é O Deus Esquecido. E o autor trabalha o aspecto de que o Espírito Santo tem sido, ao longo dos 20 séculos de cristianismo, esquecido. Esquecido. E isso desde os primórdios. Quer um exemplo? Um dos principais documentos da história da igreja chama-se Credo Apostólico. E esta igreja tem o cuidado de vez em quando, ler o Credo Apostólico. E este foi um documento importantíssimo, criado a partir do segundo século da era cristã, para sintetizar as verdades essenciais da pessoa e da obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque já naquela época, algumas ideias e conceitos acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo estavam sendo distorcidas. E o credo diz assim: crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Afirma a pessoa do Deus Pai e a obra do Deus Pai. Quando o credo trabalha a segunda pessoa, é mais detalhada ainda, porque era a grande doutrina e intenção naquela época, era a cristologia. E diz assim: crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Fala sobre a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. Mas quando o credo vai falar do Espírito Santo, diz: creio no Espírito Santo. E não há sequer nenhuma afirmativa para descrever a obra do Espírito Santo. E daí passa: creio na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nada de errado. Mas faltou-nos a mesma ênfase das outras pessoas, da própria Trindade. E este fato vai percorrer durante o período dos pais da igreja. Só no quarto século, Agostinho de Hipona vai escrever um livro sobre a Trindade. Em todo o período chamado da Idade Média, do 5º ao 15º século, nós não temos nenhuma obra na história da igreja que trate de forma consistente sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Só na época da Reforma, quando João Calvino vai escrever as Institutas da religião cristã, e ele escreve as Institutas fincado na questão do credo apostólico em 4 livros: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na igreja. É que ele vai tratar de forma orgânica da pessoa e da obra do Espírito Santo, e por isso João Calvino é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Avançamos um pouco mais, e só no século XVII, na Inglaterra, o puritano John Owen, talvez o maior cérebro teológico que a Inglaterra já produziu, escreveu o primeiro grande clássico sobre o Espírito Santo. E só no século XX, Abraham Kuyper, na Holanda, vai escrever o segundo grande clássico sobre a obra, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Dr. John Stott disse que um dos maiores problemas da igreja evangélica do século XX e agora do século XXI é o problema das polarizações, dos extremos. E uma verdade, quando ela é super enfatizada em detrimento de outras verdades, pode existir um desequilíbrio. O que aconteceu no século XX? Algumas pessoas começaram a dar uma super ênfase no Espírito Santo, mas de forma distorcida. Se você perceber,
Nós tivemos, num período da história da igreja, um movimento chamado dos Quakers, fruto do pietismo, que dizia o seguinte: o que é importante não é a verdade objetiva, o que é importante é a luz interior, é a experiência subjetiva. E muitas pessoas atribuíram ao Espírito Santo esta experiência subjetiva, esta luz interior, que nada mais foi do que levar a igreja a uma espécie de prática de misticismo, de subjetivismo, de manipulação humana. Por outro lado, muitas pessoas, querendo fugir desse extremo perigoso, entrou para um outro campo perigoso, de negligenciar a pessoa e a obra do Espírito Santo de Deus. Faltou-nos equilíbrio. Dr. J. Packer, talvez considerado por muitos o maior teólogo do século passado, ainda vivo, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, ele disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Em outras palavras, o texto lido diz isso, que o Espírito Santo não veio para falar dele mesmo. Ele não veio para enaltecer ele mesmo. Ele veio exatamente para apresentar Jesus, para revelar Jesus, para glorificar Jesus, para abrir os nossos olhos para entendermos quem é Jesus. Quando o holofote acende, ele não chama atenção para ele mesmo, ele está escondido, mas ele revela algo. E o papel do Espírito Santo é revelar-nos Jesus. O papel do Espírito Santo é aplicar a obra da redenção realizada por Cristo na cruz. E sem a obra do Espírito Santo, nenhum de nós poderia ter chegado a Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu quero encorajar vocês a conhecerem o Espírito Santo. A não imaginarem que o Espírito Santo é uma força, uma energia, ou uma pessoa que vai nos levar a um misticismo subjetivista, ao experiencialismo forâneo das Escrituras. O Espírito Santo está absolutamente comprometido em nos levar à palavra, à verdade. Porque foi Ele quem inspirou a Escritura, é Ele quem ilumina os nossos olhos para entendermos a Escritura, e é Ele quem nos revela Jesus, Ele quem nos faz lembrar todas as coisas que temos ouvido, é Ele quem nos ilumina. Portanto, nós não podemos negligenciar a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar a liderança do Espírito Santo na vida da igreja. Eu olho para a igreja primitiva e me impressiono. Como aquela igreja cheia do Espírito Santo, andava no Espírito, vivia no Espírito, obedecia o Espírito, honrava o Espírito e fazia a obra de Deus no poder do Espírito. Quando aquela igreja se reunia para discutir os assuntos doutrinários, reunia-se exatamente debaixo da égide da liderança e da orientação do Espírito, e quando terminava a discussão diziam assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar esta e aquela decisão. Quantas vezes hoje os concílios, os seus mais variados aspectos, tomam as decisões antecipadamente, fazem as suas escolhas, as suas eleições antecipadamente, e ainda depois até tem coragem de pedir que o Espírito Santo oriente, quando as decisões já foram todas tomadas nos bastidores. Precisamos honrar o Espírito Santo. Eu gostaria hoje de forma breve, mas muito simples, entender a necessidade que você e eu temos da obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar,
A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence a você e a mim de pecado. Eu sou tão miseravelmente pecador, que eu nem tenho consciência de que eu sou pecador. E o fato de eu não ter consciência de que eu sou pecador, constitui o meu maior pecado. Porque um doente, ele está mais doente quando ele está doente e acha que não está. Quando você vê um crente satisfeito demais com ele mesmo, quando você vê um crente se autoelogiando e proclamando as suas próprias virtudes e tendo a síndrome de Laodiceia, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma, pode ter certeza de uma coisa, ele está precisando do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence de pecado. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais consciência você tem do seu pecado. Não é mais pecador que você é, não. Você tem mais consciência. Quanto mais perto da luz, mais você vê a mácula do seu coração. E o que você vê na igreja hoje? Falta de arrependimento. Falta de choro pelo pecado. Muito ajuntamento, pouco quebrantamento. Falta, meus queridos, conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Porque se nós conhecêssemos a pessoa e a obra do Espírito Santo, nós jamais nos deleitaríamos no pecado. Nós jamais viveríamos no pecado. Nós jamais nos refestelaríamos na prática do pecado, porque o pecado é sujo, porque o pecado é treva, porque o pecado é demoníaco, porque o pecado é abominável, e Deus é santo, santo, santo. Praticamente nós quase não escutamos mais pregação sobre pecado nos púlpitos evangélicos brasileiros. As pessoas gostam mais de mensagem de autoajuda, mensagens de encorajamento, e as pessoas têm a ideia seguinte, de que se você falar de pecado, as pessoas já passaram uma semana tão atribulada, tão tensa, tão difícil, que se você falar de pecado, as pessoas vão sair cabisbaixas, e elas precisam ir para a igreja para encontrar uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, para ter uma semana legal, e quando o tanque estiver vazio no final da semana, volta de novo, e nós enchemos esse tanque de esperança, e assim as pessoas vão vivendo, numa panaceia. Talvez o pregador mais famoso dos Estados Unidos hoje, Joe Austin, lá de Houston, reúne milhares de pessoas todos os domingos. Ele diz abertamente: eu não prego sobre pecado. Essa mensagem não agrada o povo, é verdade, mas também não cura o povo, mas também não liberta o povo, mas também não salva o povo. Isso me fez lembrar certa feita um pregador que foi a uma igreja, e ele estava indo conhecer a igreja, e quando ele estava entrando no corredor, alguém puxa o paletó e diz: olha, pastor, o senhor não pode pregar sobre adultério aqui não, porque tem gente boa aqui da igreja que está vivendo em adultério, e essas pessoas não podem ser incomodadas. Ele andou mais um pouquinho e falou: o senhor não pode pregar sobre jogo aqui não, porque tem um pessoalzinho que gosta de fazer uma fezinha aí, o senhor tem que ir devagar, porque senão vai constranger muita gente. Ele andou mais um pouquinho, puxou o paletó e falou: o senhor não fala sobre maledicência aqui não, porque tem umas pessoas aí que chegaram nesse negócio, o senhor pega leve. O pregador subiu ao púlpito e disse: meus irmãos, eu estou em confusão agora. Eu não posso pregar sobre adultério, não posso pregar sobre jogo, não posso pregar sobre maledicência. Ele levantou um gaiato no fundo do auditório e disse: prega sobre os judeus, não tem nenhuma aqui. Se nós conhecêssemos a pessoa e a obra do Espírito Santo, nós estaríamos com o coração mais quebrantado. Segundo lugar, irmãos, é o Espírito Santo quem nos regenera. Jesus Cristo disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus.
Irmãos, nós poderíamos reunir todo o conhecimento teológico da história da igreja. Nós poderíamos sentar uma pessoa num banco e passar a vida inteira falando para ela, tentando abrir a cabeça dela. E isso ainda não seria suficiente para convertê-la. Não está na mão da igreja a salvação. A salvação é obra de Deus. Só Deus a planejou, só Deus a executou, só Deus pode aplicá-la. Só o Espírito Santo pode tirar o tampão dos ouvidos, só o Espírito Santo pode tirar a venda dos olhos, só o Espírito Santo pode arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne, só o Espírito Santo pode levar você a ser uma nova criatura, a ter um coração, uma nova mente, uma nova vida. Só o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. Desta forma, nós precisaríamos honrar mais o Espírito Santo. Honrar mais o Espírito Santo. Toda vez que nos reunimos aqui, nós temos que entender isso. É por isso que o pastor pede iluminação. Não apenas iluminação para o pregador, mas iluminação para quem está ouvindo. Porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E a não ser que o Espírito Santo vá lá e tire essa venda, as pessoas não podem ver Jesus. Elas escutam anos, décadas, entra no ouvido e sai no outro. Porque só o Espírito Santo pode regenerar. Queridos irmãos, é o Espírito Santo quem nos transforma em morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Agora, para um pouquinho para meditar na grandeza, na responsabilidade, na sublimidade disso. Quem é Deus? Quem é Deus? E se você parasse apenas para lembrar os atributos exclusivos de Deus, que só Deus os tem, nós poderíamos resumir. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Tudo. Os bilhões de mundos estelares, Deus é maior. O último limite do universo, Deus está lá, nele e além dele. E o apóstolo Paulo agora ora lá em Efésios 3,19 para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E se a igreja, se eu e você entendêssemos que nós somos casa, morada, tabernáculo, santuário, do Santo dos Santos, onde Deus habita, o Espírito Santo habita, isso mudaria profundamente a nossa postura. Profundamente. Porque você e eu teríamos profundo constrangimento de profanar essa casa, que é feita de barro, pedra e tijolo. Onde você e eu estamos aqui nesta noite. Mas quantas vezes não temos o mínimo constrangimento de profanar o templo do Espírito Santo, a morada de Deus que somos nós? Precisamos conhecer a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem dá a você a segurança de salvação. Se você não compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo, você vai ser um crente inseguro, medroso, inquieto, desassossegado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio para morar em você, ele veio para habitar em você, e ele é o selo de Deus na sua vida.
dizendo que você é propriedade exclusiva de Deus, que você é uma obra genuína de Deus, e que a obra que Deus fez em você é inviolável, porque Deus pôs o selo dele em você, a pessoa do Espírito Santo. Quando Deus salvou você, a Bíblia diz que Ele colocou em você o Espírito Santo como garantia, como penhor, de que Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. E como é bom você ter essa garantia e essa certeza da vida eterna, porque o Espírito Santo está em você, mora em você, e Ele é o selo e é o penhor em você. Precisamos conhecer a pessoa e a obra do Espírito Santo. Diz a Bíblia que é o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos transforma de glória em glória na imagem do Espírito Santo, na imagem de Jesus Cristo. Ele quem produz em nós o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, que é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Sem a obra do Espírito Santo, queridos irmãos, a carne prevaleceria, mas se você crucificar as obras da carne e andar no Espírito e viver no Espírito, você vai produzir o fruto do Espírito. E vai viver uma vida plena, maiúscula e abundante. É o Espírito Santo quem dá dons espirituais, para você servir ao povo de Deus, servir uns aos outros e viver para a glória de Deus. Aquela capacitação especial, onde você faz a obra de Deus, não como um peso, mas de forma gostosa, suave, leve, espontânea, alegre, frutífera, para a glória do Senhor. Precisamos conhecer a obra do Espírito Santo, queridos. Diz a Bíblia que o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós, intercedendo por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Como é doce o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes Ele já tem assistido você em suas fraquezas. Quantas vezes você já entrou num processo de dor, de angústia, de desespero, se sentiu esmagado, achatado, e você chorava e gemia. Você não sabia se aguentaria até o amanhecer. O Espírito Santo carinhosamente vem para tomar o seu fardo, para enxugar suas lágrimas, para interceder por você com gemidos inexprimíveis. Ele é o Consolador, que traz doçura, que traz paz no vale, que traz alegria nas lágrimas, que traz refrigério nas horas mais amargas da vida. Nós precisamos do Espírito Santo, queridos. Quantas pessoas buscando autoajuda, buscando fontes rotas para encontrar alívio para o coração, para encontrar paz para a alma, para encontrar refrigério para o coração. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo como nosso Consolador, como nosso intercessor, como Paráclito divino. O Espírito Santo nos foi dado, amados irmãos, para produzir em nós uma vida plena, abundante. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele disse isso falando a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber. Rios de água viva. Quantos corações secos, quantos corações áridos, quantas vidas que estão aí como que um deserto, porque não conhecemos o Espírito Santo, porque não honramos o Espírito Santo, porque não obedecemos o Espírito Santo, porque não estamos desejosos de termos mais do Espírito Santo. O escritor tinha razão, o Espírito Santo, o Deus esquecido. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que veio para nos dar poder. Poder. Jesus Cristo
depois de ressuscitado dentre os mortos, reuniu seus discípulos e disse para eles: permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Logo em Atos, retoma o assunto, falando do batismo que haveriam de receber. E os discípulos perguntaram: vai ser nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? E Jesus Cristo respondeu para eles: não vos compete saber, nem tempos, nem épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no dia que Pedro pregou, cheio do Espírito Santo, lá em Pentecostes, diz a Bíblia que aqueles crentes foram tomados de convicção, aquelas pessoas foram tomadas de convicção de pecado e creram, foram batizadas, ficaram cheias do Espírito Santo e perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveraram nas orações, perseveraram na comunhão, perseveraram no temor de Deus, contavam com a simpatia do povo, e Deus fazendo maravilhas no meio deles, e a igreja começou a crescer e a se expandir, e aqueles crentes cheios do Espírito Santo se levantavam para pregar, para testemunhar, para viver de uma maneira tão singular, tão extraordinária, que a sociedade da época foi impactada. Diz a Bíblia que o próprio Filho de Deus não abriu mão desse poder. Ele chega em Nazaré para dar início ao seu ministério e pega o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar e para curar. Ele vai para o Rio Jordão, e quando ele está sendo batizado, diz a Bíblia que os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e o Pai fala: este é o meu Filho, o meu amado. Diz a Bíblia que ele sai do Jordão cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, e vence o diabo ali naquele deserto, e diz a Bíblia que cheio do Espírito Santo ele retorna para Galileia. A Bíblia diz que cheio do Espírito Santo ele exerce o seu ministério. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Esta igreja precisa do Espírito Santo. Precisamos de poder. Poder para viver em santidade, poder para perdoar, poder para morrer, poder para viver, poder para pregar, poder do Espírito. Eu queria concluir fazendo 3 apelos ao seu coração. Primeiro, não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E quando eu desonro o Espírito Santo, quando eu desobedeço o Espírito Santo, quando eu negligencio o Espírito Santo, quando eu não obedeço às ordens do Espírito Santo, porque ele tem uma voz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e o que o Espírito diz à igreja é exatamente apresentar-nos Jesus. A Bíblia nos ordena a viver no Espírito, a andar no Espírito, a produzir o fruto do Espírito, a andar em obediência ao Espírito Santo. E quando eu negligencio nisso, eu estou entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito Santo de poder e de pureza. Toda vez que eu caminho por uma estrada de impureza, de lascívia, de pecado, de mazela, toda vez que eu levo uma vida fraca, medíocre, eu estou entristecendo o Espírito Santo, porque ele veio para nos trazer poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Segunda palavra que eu quero deixar para você: não apague o Espírito Santo. A Bíblia representa às vezes o Espírito Santo como uma chama, como um fogo. E você pode apagar o fogo ou retirando o combustível ou abafando. Qual o combustível que vai acender esta chama no seu coração? A palavra.
Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quanto mais longe da palavra, mais perto do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais longe da palavra. Quanto mais perto da palavra, mais longe do pecado. Se você alimentar o fogo, a chama cresce. Tem muito crente aí querendo vencer o pecado e não consegue. Está tentando a sua força. Você não consegue mesmo. Você pode rilhar os dentes, não consegue mesmo. Não é por força, não é por poder, diz a Bíblia, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você apaga o fogo, abafando o fogo. E amados irmãos, esta igreja tem ouvido a voz de Deus. Este púlpito, pela graça e bondade de Deus, tem sido uma agência do ensino fiel das Escrituras. E a palavra de Deus para esta igreja é essa: igreja, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Não apague o Espírito, não entristeça o Espírito. Mas finalmente, queridos, a minha palavra para você e para mim é: enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é um mandamento. E essa palavra enchei-vos do Espírito significa que você deve ser cheio hoje, como você foi cheio ontem. Não é uma palavra que foi dada uma única vez e não tem necessidade mais de se repetir, como Jesus disse certa feita para os serventes: enchei d'água as talhas. Era feito uma única vez e nunca mais tinha que se repetir. Não, a ordem aqui é outra: enchei-vos agora, enchei-vos depois, enchei-vos amanhã, enchei-vos sempre do Espírito Santo, porque a plenitude de ontem não serve mais para hoje. Todo dia é dia de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Meu desejo é que entre nós o Espírito Santo não seja o Deus esquecido, mas que seja o Deus amado, honrado, obedecido, para que tenhamos vida plena e abundante, feliz, santa, proveitosa e produtiva para o reino de Deus e para a glória de Deus. Amém.